nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito dos que te esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades que são desde a eternidade. Não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia-me aos humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Amém. A igreja pode se assentar. Convidamos a todos agora a estarmos alguns instantes de oração silenciosa, orando ao nosso Deus de confissão de pecados, clamando, sonda os nossos corações. Tire aquilo que não agrada, aquilo que não condiz com a palavra do Senhor. E após alguns instantes eu estarei quebrando, fazendo uma oração audível. Oremos ao nosso Deus. Santo Deus, amado Pai, mais uma vez a Igreja do Senhor se prostra diante do Senhor neste culto instituído pelo Senhor, aonde, ó Pai, como parte instituída pelo Senhor mesmo, nós nos prostramos e colocamos diante do Senhor, ó Pai, as nossas falhas, os nossos pecados, ó Deus. Nós clamamos, perdoa os nossos pecados, ó Pai. Clamamos, ó Deus, para que o Senhor nos conduza a sermos cada dia mais influenciados pela Tua Palavra e não pelo aquilo que o mundo diz. Clamamos ao Senhor que o Senhor, ó Pai, nos guie nas nossas ações. Retire, ó Pai, as nossas omissões. Guarde-nos, ó Deus, os nossos pensamentos. Guia-nos, ó Deus, para que possamos ser fiéis ao Senhor. Reconhecendo, ó Deus, que todas as vezes que escutamos as vozes que não são da Tua Palavra, nós pecamos contra o Senhor. Todas as vezes que negligenciamos, ó Deus, a Tua verdade,
nós pecamos contra o Senhor, ó Pai. E, ó Pai, clamamos que queremos e precisamos ouvir a Tua voz. Guarde os nossos corações, limpa, ó Pai, os nossos corações, perdoando-nos, guiando-nos na Tua verdade, perdoando os nossos pecados, ó Deus. Pai amado, em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Deus. Irmãos, abramos as nossas Bíblias agora em Isaías, capítulo 41. A leitura do versículo 8 até o versículo 20. Eu vou convidar o nosso irmão presbítero Everton para fazermos agora de forma alternada. Isaías, capítulo 41, versículo 20 até o 8º até o 20. Nós vamos estar fazendo essa leitura de forma alternada. Eu inicio e o próximo a igreja acompanha o nosso irmão presbítero Everton. Leio assim: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Tu, a quem temei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados, confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu que te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas, os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Tu os padejarás, e o vento os levará, e redemoinho os espalhará. Tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam água, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo o cipreste, o amoreiro e o bucho. Para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Amém. Agradeço ao nosso amado irmão. Estaremos agora, mais uma vez, estarei orando ao Senhor, oração de adoração, de gratidão, e também, louvando a Deus por tudo aquilo que Ele é, por tudo que Ele faz. Estaremos, então, orando ao nosso Deus. Santo Deus, amado Pai, mais uma vez, oramos ao Senhor, reconhecendo a nossa total dependência, a nossa total falta de condição de adorá-lo, de glorificá-lo, sem a boa, poderosa mão, a graça do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. Reconhecendo que todo o culto, todas essas partes, visam a louvar e engrandecer o Teu santo nome. Reconhecendo, ó Deus, que Tu és santo, poderoso, reconhecendo, ó Deus, que nós necessitamos da mão do Senhor em nossas vidas, ó Pai. Pai amado, que mais uma vez todas as partes aqui, leituras que já foram lidas, as orações, os hinos, cânticos, sejam de acordo, conforme a Tua vontade, ó Pai.
Guarde os nossos corações para que sejamos atentos à mensagem do Senhor nessa noite. Guarde os nossos corações para que sejamos atentos a tudo aquilo que estamos lendo. Como o Senhor é santo, como o Senhor é justo, como o Senhor, ó Deus, requer de nós atitudes, compromissos, e como o Senhor é aquele que abençoa, mas é aquele que pune segundo o teu querer e a tua vontade. Que em todas essas partes do culto nós possamos compreender a tua glória e a tua grandeza. Que nós possamos louvar ao Senhor com as nossas vidas, que nós possamos louvar ao Senhor sendo obedientes à tua palavra, ó Pai. É a oração que fazemos, em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém, Deus. Irmãos, eu convido a igreja agora a se colocar de pé e vamos estar cantando 2 cânticos. E no segundo cântico, são 2? E no segundo cântico, os irmãos que trouxeram os seus dízimos e as suas ofertas, poderemos trazer aqui ao gasofilasco. Então adoremos, cantemos ao nosso Deus com toda a nossa força, alegria, reconhecendo toda a sua glória e todo o seu louvor. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus.
da glória, o Rei dos reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, é o Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Oremos. Bendito Deus, glorioso e eterno Pai, graças te damos, Senhor, pelas nossas vidas, pela vida de cada um dos nossos irmãos aqui presentes. Te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui na tua casa, dispostos nesta noite, Senhor, a louvar e bendizer o teu santo nome e também desejosos de aprender os teus ensinos. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja nos abençoando no restante deste culto e receba, Senhor, nossa adoração, nosso louvor que apresentamos diante do teu trono nesta noite. Pai de amor, te agradecemos pelos dízimos e ofertas que são trazidos, são entregues para a sustentação do teu trabalho aqui nesse lugar, cumprindo assim, Senhor, a ordem do Senhor. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja sustentação, para que haja o mantimento na minha casa, diz o Senhor. Que assim, Senhor, continuemos todos nós com alegria, trazendo à tua presença os nossos dízimos e as nossas ofertas, para a glória e louvor do teu nome, para a sustentação da tua obra, também cumprindo a ordem do Senhor, obedecendo assim, Senhor, a tua ordem. Pai, nós te agradecemos por esse momento mais uma vez
e pedimos que o Senhor abençoe o teu servo, o pastor, na responsabilidade de trazer-nos a tua mensagem nesta noite. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Vamos estar lendo, irmãos, a pergunta 167, né, como fizemos pela manhã. E novamente, lembrando e guardando aí a importância aí da sua resposta, né? Então, todos juntos vamos fazer a pergunta e juntos também estaremos lendo aí a resposta. A pergunta diz assim: como devemos tirar proveitos de nosso batismo? O dever necessário, mas muito negligenciado, de tirar proveito de nosso batismo, deve ser cumprido por nós durante toda a nossa vida, especialmente no tempo de tentação, quando assistimos à administração desse sacramento a outros, por meio de séria e grata consideração da sua natureza e dos fins para os quais Cristo o instituiu, dos privilégios e benefícios conferidos e selados por ele, e do voto solene que nele fizemos por meio de humilhação devida à nossa corrupção pecaminosa, às nossas falhas, e ao andarmos contrários à graça do batismo e aos nossos votos, por crescermos até a certeza do perdão de pecados e de todas as mais bênçãos a nós seladas por esse sacramento, por fortalecer-nos pela morte e ressurreição de Cristo, em cujo nome fomos batizados para a mortificação do pecado e a vivificação da graça, e por esforçar-nos a viver pela fé, a ter a nossa conversação em santidade e retidão, como convém àqueles que deram os seus nomes a Cristo, e a andar em amor fraternal, como batizados pelo mesmo Espírito em um só corpo. Amém. Que Deus os abençoe. Passamos a palavra ao pastor Wendel, pastor da igreja, que estará trazendo a palavra de Deus. Que Deus o abençoe. Meus irmãos, boa noite. Vamos abrir a palavra do nosso Deus, então, no Evangelho conforme escreveu Mateus. Capítulo 2, versos 19 a 23. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, verso 19 a 23. Vamos fazer juntos esta leitura a uma só voz. Leiamos. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Amém, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós já pedimos ao Senhor, nesta noite, para que Tu fales aos nossos corações. E agora nós reiteramos, ó Deus, o nosso desejo de podermos ser, de fato, instruídos por Ti, por meio deste trecho de Tua palavra, que narra, ó Deus, as circunstâncias pelas quais José, o nosso irmão em Cristo, pai, ó Deus,
por caridade do Senhor, do nosso Senhor Jesus, ali habitando com Maria, sua mãe, e agora, ó Deus, instruídos de que deveriam cumprir a palavra, a promessa do Senhor. E que nós também, nesta noite, por meio deste texto, por meio desta palavra, aprendamos, da mesma maneira, a sermos obedientes à Tua voz, a fim de que a palavra do Senhor se cumpra em cada uma de nossas vidas. Fala-nos, portanto, Pai, conforme o Teu querer. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, num dos sermões mais famosos e conhecidos do pastor batista, Charles Haddon Spurgeon, ele afirmou que muitas vezes o cristão enxerga apenas uma curva escura pela estrada, enquanto Deus, ao contrário disso, contempla todo o caminho a ser percorrido, do princípio ao fim. Essa imagem certamente nos ajuda a entender, a compreender este texto de Mateus, capítulo 2, 19 a 23. Porque, como nós sabemos, José, Maria e o menino Jesus, eles não tinham uma visão completa da história, daquilo que ocorreria a eles. E Deus, portanto, tem falado aos seus corações ao longo deste momento precioso, o nascimento, a encarnação de Jesus Cristo. Deus tem revelado em sonhos para José, que é o líder de sua casa, o líder de sua família, aquilo que ele deveria fazer para preservar a promessa da palavra do Senhor e preservar, obviamente, Jesus Cristo, nosso Redentor, daqueles que desejavam matá-lo. E essa imagem aqui construída em Mateus, portanto, ela nos mostra que os seres humanos, José, Maria, o próprio Cristo, ainda pequenininho, e como todos nós hoje, nós não possuímos, assim como eles também não possuíam, uma visão clara, abrangente, completa da história, tanto da sua história, da história de cada um deles, de suas famílias, como também a história da própria humanidade. Assim também como nós não conhecemos detalhes de nossa vida, não conhecemos sequer momentos que pensamos estar no controle. Eles também, daquela maneira, não conhecendo o que poderia lhes acontecer, recebem direção do Senhor passo a passo. Reparem que a cada momento da trajetória, um anjo do Senhor aparece e revela a sua vontade a José, o líder daquela casa. Em meio à incerteza, em meio ao medo, podemos dizer, aliás, o texto fala sobre isso, ele temeu ir para aquele lugar, ele tinha medo, tinha incerteza, tinha insegurança, estava debaixo de perseguição política, porque ele também sofria esta ameaça política. Deus não o deixou sem palavra. Podemos dizer, de uma maneira mais simples, que Deus entregou aqui para José o mapa da sua vida. Ele entregou um mapa detalhado daquilo que José deveria fazer. E esse mapa é exatamente a sua palavra. Se nós pensarmos na nossa época, nós também pensamos numa geração que está cada vez mais obcecada pelo controle da própria vida. Nós desejamos, e basta você olhar para algumas pessoas ao seu lado, você perceberá o quanto as pessoas elas desejam previsibilidade, o quanto elas desejam estabilidade, o quanto elas pensam que podem controlar, dominar o futuro por meio de planejamentos, por meio de estruturas políticas, governamentais, ou mesmo estruturas familiares. O pragmatismo, como eu tenho insistido aqui ao longo de vários destes sermões, mede a segurança da vida humana pela capacidade de planejamento humano. Ou seja, as pessoas cada vez mais estão se entregando a um mundo em que o planejamento se torna mais importante do que aquele que executa o planejamento antes de nós, que é o Senhor. Contudo, a vida cristã, como sabemos pela Escritura, e mesmo pela nossa experiência, ela se desenvolve muitas vezes, por meio de caminhos inesperados. Quantos e quantos movimentos da Bíblia foram inesperados? Basta os irmãos olharem as histórias dos grandes homens de Deus, homens e mulheres de Deus,
que, tendo seus nomes colocados na Escritura Sagrada, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, vocês perceberão, nós perceberemos, como que Deus agiu de maneira extraordinária por meio de recursos completamente inesperados. Por exemplo, como quando Neemias recebe aquela notícia de que o templo havia sido destruído, Jerusalém estava completamente destruída, ele não sabia absolutamente nada de como poderia fazer para reestruturar a casa de Deus. Ele estava na presença do rei, Deus deu a ele ali naquele momento um desejo de falar com o rei a respeito da situação. O rei percebeu o rosto descaído de Neemias, a tristeza dele. Perguntou para ele o que estava acontecendo, ele faz um breve relato, e naquele momento Deus toca o coração daquele homem para que ele pudesse orar, confiar nele, em Deus, e se dirigir ao rei. E nós sabemos o restante da história. Provavelmente Neemias fez uma oração rápida, curta, não sabemos, o texto não detalha isto, mas ao que tudo indica foi apenas uma oração: Senhor, me dê sabedoria, Senhor, me ajuda, põe as palavras das minhas bocas aqui, na minha boca, Senhor, usa as minhas palavras para convencer o rei, algum tipo de oração dessa maneira, e nós sabemos o resultado da história. Neemias orou ao Senhor, Deus tocou o coração do rei, e o rei forneceu não só a liberação de Neemias para ir até a sua cidade para ajudar na reconstrução, como também ordenou que ele pudesse levantar recursos materiais para a reconstrução do templo. Então, são movimentos bastante inesperados, e nós poderíamos citar muitos outros, que demonstram, obviamente, não uma fé irresponsável, como daquele tipo de crer em coisas em promessas que Deus não faz, crer em movimentos completamente desvinculados da Escritura, mas aqui são homens e mulheres que ouviam a voz de Deus e faziam tudo aquilo conforme a fé verdadeira, ou seja, uma fé apoiada na palavra de Deus, que obviamente não falhará. Deus, por meio desses movimentos pequenos, muitas vezes silenciosos e às vezes até socialmente insignificantes, porque aconteciam em vilarejos, aconteciam em lugares distantes, como os grandes avivamentos da história, começaram em pequenas vilas, em pequenas cidades, começaram com homens e mulheres abrindo as suas portas de suas casas simples, para que o Evangelho pudesse ser pregado. Quantos irmãos aqui não conhecem histórias de igrejas que começaram em casas de irmãos simples, de irmãos que não tinham recursos, e que, pelo seu desejo evangelístico, abriram as suas portas, receberam em suas salas, pequenas salas, em suas pequenas varandas, homens e mulheres que começaram a cantar, a louvar o Senhor, a orar, a pregar a palavra, a convidar visitantes, e assim ali, a partir dali, uma igreja nasceu. E a história mostra que muitas das grandes igrejas que nós temos hoje no nosso país foram frutos de trabalhos socialmente insignificantes, trabalhos muitas vezes silenciosos, movimentos muitas vezes pequenos e, com toda certeza, caminhos muitas vezes inesperados. Mateus 2, 19 a 23, portanto, nos mostra exatamente isso. O Filho, o Rei, o verdadeiro Rei prometido, retorna agora do Egito, não num triunfo político, não de uma maneira a conquistar as pessoas do ponto de vista político, mas ele volta humildemente, a partir desta humildade providencial do próprio Deus. O texto encerra a narrativa da infância de Cristo Jesus, o Senhor. E é interessante que o texto faz isto dando ênfase numa verdade fundamental, que é Deus continua conduzindo a história mesmo quando os caminhos parecem comuns, obscuros ou até mesmo improváveis. O Messias aqui não nasce apenas na humildade, mas ele cresce também numa sociedade que o despreza. O verdadeiro rei está sendo perseguido pelo rei humano, mas Deus, em sua providência, ele dirige o caminho. E esse é exatamente o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Deus dirige o caminho. Deus dirige o nosso caminho. A providência divina, ela, em meio à incerteza, celebra a soberania e o controle de Deus. Repare que Mateus inicia o trecho que lemos
com uma expressão muito interessante: tendo Herodes morrido. Essa pequena frase, obviamente uma frase que também nos localiza historicamente, mas mais do que uma cronologia, ela possui um enorme peso teológico. Porque o homem que parecia controlar toda a história está morto. Ele desapareceu. O rei, que aparentemente era, de fato, o grande terror, agora morre. Aquele indivíduo que aterrorizava Belém, o império que parecia querer, de fato, destruir o cristianismo, está morto. Está morto. Este homem não existe mais. O império, os sistemas políticos permanecem, mas Herodes passou. E isso, irmãos, ecoa profundamente, como já citamos aqui na mensagem anterior, o Salmo de número 2. Porque no Salmo 2 o texto diz: os reis da terra se levantam, mas é Deus quem permanece soberano. A morte de Herodes aqui nos lembra da transitoriedade do poder humano. Na nossa cultura, que é fascinada por influência, projeção, domínio político, poder, fama, a Escritura está nos lembrando aqui a respeito de um poder terreno relativizado. Ninguém dura para sempre. Daniel também, capítulo 2, afirma que Deus remove reis e estabelece reis. Nenhum governo, nenhuma ideologia, nenhuma força histórica existe independentemente da providência divina. O nosso presidente, Lula, aos seus 80 anos, passará. Um dia ele morrerá. Bolsonaro, da mesma maneira, um dia morrerá. Os que serão eleitos nas próximas eleições, não sabemos quem, mas qualquer que seja, passará. Mas Deus permanecerá assentado no trono da história. Herodes está morto. O anjo do Senhor aparece a José novamente, em sonho, e é interessante que essa repetição do texto é uma repetição muito importante. Apareceu em sonho. Isso já havia acontecido antes. E repare, é muito interessante como que a narrativa bíblica ela é construída. Tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho. A expressão apareceu em sonho, que se repete, demonstra exatamente esta diferença entre a palavra do homem e a palavra de Deus. Herodes tinha dito que Cristo deveria morrer, mas Herodes é homem, e as palavras dos homens passam. Mas a palavra de Deus permanece. O anjo continua falando a José. O anjo não está morto, porque Deus não está morto. Após a morte de Herodes, então, o anjo reaparece. Aparece novamente aqui em sonho. Deus continua falando, Deus continua guiando, Deus continua instruindo o caminho. A direção divina não terminou com aquela fuga do texto anterior, mas ela permanece também agora no retorno. José recebe a ordem de voltar à terra de Israel, e o texto diz claramente: porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Aqui nós encontramos, meus irmãos, uma das dimensões pastorais mais importantes da providência de Deus, que é a seguinte: Deus conhece o tempo certo de todas as coisas. Nós não sabemos. Observe que José, ele não voltou antes, nem depois. Ele retorna exatamente quando Deus determina o seu retorno. Isso confronta de maneira muito profunda a nossa ansiedade contemporânea, porque muitas vezes nós queremos acelerar os processos, nós queremos resultados, nós queremos antecipar as soluções. Quantos dos irmãos aqui não estão ansiosos para voltarem para o templo lá em cima? Mas qual é o tempo de Deus? Quando é que Deus quer que nós voltemos lá para cima? O conselho faz planos, e fez. Mas quem determina a história é o Senhor. Deus continua falando. Portanto,
A ansiedade que ataca as nossas vidas, de querer acelerar as coisas, de querer antecipar as soluções, mostra que a providência de Deus não opera no nosso ritmo. A providência de Deus opera no seu próprio ritmo, porque Deus sabe das coisas que nos são importantes. A Confissão de Fé de Westminster, acerca da providência do governo de Deus sobre todas as coisas, diz lá no seu capítulo 5, parágrafo 1º, o seguinte: segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade. Esta é a providência de governo do Senhor. Ele é infalível na sua presciência, ou seja, Deus sabe exatamente cada detalhe futuro, porque Ele escreveu a história. Deus é livre e é imutável, Ele não pode ser controlado, portanto, pelas nossas ansiedades, pelos nossos quereres. Isso significa que os movimentos da história nunca são aleatórios. O retorno agora do Egito, obviamente, nunca pode ser visto como uma mera coincidência geográfica, ou mesmo política, mas é a expressão clara da direção divina sobre o seu povo. E mais uma vez, meus irmãos, como eu tenho tentado mostrar aqui, a partir da Escritura, essa realidade também ela desafia muito diretamente o pragmatismo evangélico moderno. Por quê? Porque em muitos contextos a espiritualidade ela foi reduzida a resultados rápidos e métodos eficientes. Não é de hoje que muitos evangélicos brasileiros, na tentativa de encher as suas igrejas, ou mesmo de produzir um ambiente agradável às pessoas, acabaram se sucumbindo a práticas antibíblicas. Métodos humanos, métodos que parecem eficientes do ponto de vista do marketing, do ponto de vista até mesmo dos recursos de gestão humanos, mas muitos deles são contrários à palavra do Senhor. A fidelidade a Cristo passou a ser medida pela produtividade visível, ou seja, as pessoas valorizam aqueles que parecem estar mais presentes no dia a dia da igreja, mas nem sempre esta presença ou estes resultados práticos, nem sempre esta influência pessoal são verdadeiramente marca de espiritualidade. Muitas vezes, algumas vezes pelo menos, acontece de irmãos silenciosos, irmãos que talvez estão assentados nos seus cantos, mas que estão orando ao Senhor, que estão clamando ao Senhor e que estão produzindo, fora das nossas vistas, pregando o Evangelho para os seus vizinhos, pregando o Evangelho nas ruas, e muitas vezes nós não valorizamos estes movimentos silenciosos que Deus faz na história. Quem aqui, deste contexto, conhecia esta família de José, Maria e Jesus? Poucas pessoas os conheciam. Eles não eram famosos, eles não eram conhecidos, eles eram pessoas comuns. Talvez um morador, uma família moradora do Vale do Jatobá, que nós não conhecemos, que passa despercebido à nossa vista. Mas é exatamente este movimento inesperado de Deus que constrói a história. Mateus mostra que Deus trabalha silenciosamente, conduzindo de maneira detalhada uma família comum, por estradas anônimas, para cumprir o seu plano conforme o seu desejo absolutamente soberano. José aqui vai exemplificar, sim, uma espiritualidade correta, uma obediência que nós devemos imitar. José não realiza nenhum milagre, José não faz nenhum discurso público, José não lidera nenhum movimento evangelístico, José não está plantando nenhuma igreja, José está simplesmente obedecendo. Obedecendo. Há um livro muito interessante que eu indico aos irmãos, que é um livro do teólogo, pastor Michael Horton, em que ele fala sobre a simplicidade da vida cristã. Simplesmente crente, este é o título do livro. E o Horton ali faz uma abordagem muito interessante. Ele fala que nós, em nossa época de autopromoção, de culto à visibilidade, em que as pessoas querem ser vistas, querem ser observadas,
as pessoas, nós crentes, passamos a não desejar mais uma vida cristã comum. Nós queremos produzir, nós queremos fazer algo. Não nos interessa mais ser aquelas pessoas que vivem as nossas vidas diárias, comuns, e que nos domingos nos reunimos no culto simples, sem exageros, sem nenhum tipo de espetáculos, um culto simples, em torno da palavra de Deus, em que as pessoas oram, cantam, se abraçam, louvam a Deus, voltam para suas casas e continuam vivendo as suas vidas a partir da segunda-feira. Nós perdemos esta dimensão. E é por isso que você passa aqui na Avenida Senador Levindo Coelho e você vê uma grande igreja, com grandes movimentos, com carros parados na porta, cavalos entrando na igreja, pessoas vestidas de várias cores, não é? Porque elas querem espetáculos, elas precisam ser vistas, elas precisam ser observadas. Mas Jesus disse que isto não é coisa de crente. Quem gostava de ser visto, de assentar nos primeiros lugares e de ser notado, era um outro grupo de pessoas, não eram os crentes. Os crentes geralmente ficavam escondidos, debaixo das cavernas, nas casas, silenciosos, porque eram perseguidos. E foi nesse momento, quando os crentes estavam mais escondidos, foi o momento em que o evangelho mais cresceu. A igreja, historicamente, cresce nos momentos em que ela é perseguida. Você pode pesquisar isso na história. Todos os momentos em que a igreja esteve bem socialmente, ou ela foi aceita por uma cultura, ela entrou em colapso. Mas todas as vezes, ao contrário, que a igreja foi perseguida, pessoas morriam, pessoas eram presas, a igreja cresceu, o evangelho cresceu. Certo pastor e historiador disse certa vez que para cada gota de sangue de um crente que caía na terra, outras muitas almas nasciam para Cristo. Porque de fato é assim. Uma vida fácil, ela nos leva a uma vida displicente. José estava aqui escondido, refugiado, e ele obedeceu o Senhor. Como eu disse, não era uma autopromoção, não era um culto à visibilidade. José está nos lembrando aqui apenas de que a fidelidade ao Senhor possui esse valor diante de Deus. E muitas vezes, meus amados irmãos, Deus conduz as nossas vidas desta maneira. Nem sempre haverá sinais espetaculares, respostas imediatas. Haverá apenas a necessidade de nós continuarmos obedecendo a Cristo. Eu quero, inclusive, dizer para você que muitas vezes está por aí obedecendo a Cristo e você não vê um resultado imediato disto. Você é fiel a Cristo, você é fiel a Deus, mas a sua vida parece estar de ponta cabeça. Você está vivendo aquela crise de Asaf, de ser fiel a Deus, mas observar os ímpios tendo uma prosperidade muito maior do que a sua. Os resultados são muito mais visíveis naqueles que não obedecem a Deus, enquanto a sua vida parece estar indo para o buraco. Mas lembre-se de que Asaf também foi curado desta síndrome, deste pecado. Asaf foi levado à presença de Deus, foi confrontado pela palavra de Deus, e Deus falou, calma, eu estou no controle da história. Não é esse momento circunstancial que define a sua vida. Você está passando apenas por um processo. E este processo está cumprindo a minha vontade. Saiba que ao final deste processo é quando você de fato perceberá a maneira como a sua obediência ela serviu para o seu crescimento. E de fato é assim. A maturidade cristã, meus irmãos, ela está na dependência de Deus. Quanto mais nós obedecermos a palavra e sermos submissos à palavra de Deus, mais nós cresceremos em maturidade na vida cristã. Querer controlar o futuro é demonstração de infantilidade espiritual. Como as crianças, que querem as coisas na hora imediata, porque elas não sabem das consequências disso. Por isso elas choram, por coisas que não podem, mas elas acham que podem. Nós também, embora adultos, muitas vezes agimos assim, como crianças espirituais. Queremos as coisas agora, mas Deus está dizendo, não é agora que você deverá receber.
Isso nos leva ao segundo movimento deste texto, que é o fato de que nós mudamos, mas Deus não, Deus preserva a sua promessa. O Messias aqui está cumprindo a Escritura. José retorna à terra de Israel, mas, como o texto nos informou, Arquelau reinava na Judéia, e ele sentiu medo. E esse detalhe é profundamente humano, porque, repare que José não é retratado aqui como alguém destituído de emoções, de fragilidades. José é homem, como nós. E assim como nós tememos a incerteza do futuro, José também temia. E a Escritura, ela nunca glorificou, meus irmãos, uma espiritualidade triunfalista, artificial. Ou seja, a Bíblia nunca valorizou aquelas pessoas que se acham poderosas, que se acham no controle de tudo, aquelas pessoas que nunca têm problemas. Já viram pessoas assim? Que elas nunca relatam suas fragilidades, seus pecados, porque elas têm medo de falar isso às pessoas, elas querem parecer sempre vitoriosas, sempre bem na fita. Mas não é assim, a verdade não é assim. Nós, seres humanos, somos frágeis. E a fé bíblica, ela nunca eliminou o medo, o temor. O segredo da fé bíblica é perseverar, apesar do medo. Este é o segredo. E o contexto histórico aqui justifica a preocupação de José. Arquelau era, inclusive, conhecido por sua brutalidade. Alguns dizem, como o grande historiador judeu Flávio Joséfo, que viveu nesse período e que escreveu, deixando muitos textos relevantes deste período do primeiro século, Joséfo relata a violência de Arquelau e a sua instabilidade política, mencionando aqui que ele era pior do que o próprio Herodes e era alguém que causava problemas sérios na liderança do seu governo. José compreendia essa situação. Ele sabia que quem estava no governo apresentava um perigo real. Mas ainda assim, mais uma vez, Deus intervém em sonho e direciona José para a região da Galileia. Aquilo parecia um improviso de Deus. Mas, como nós estamos aprendendo, essa sequência e essas mudanças revelam exatamente algo fundamental sobre a providência divina, que é, Deus não apenas inicia o seu plano, Deus preserva o seu plano continuamente. Porque a proteção do Messias, a proteção de Cristo, não dependia da força humana, não dependia daqueles que eram soldados, senhores, reis, etc., mas dependia apenas da vontade de Deus. Mateus aqui afirma que José foi habitar numa cidade chamada Nazaré. E a justificativa é profunda. Ele diz, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Esse é um dos versículos muito discutidos do Evangelho, porque, ao que parece, não há um texto específico do Antigo Testamento com essa frase exata. Mas Mateus parece presumir aqui uma expectativa profética ampla. Ou seja, a ideia aqui, ou a melhor compreensão, provavelmente está relacionada ao tema sobre o Messias no Antigo Testamento, humilde e desprezado. E Nazaré significava isto, porque Nazaré era uma vila insignificante naquele contexto e uma vila socialmente desprezada. Tanto é que em João capítulo 1, versículo 46, nós temos aquela pergunta de Natanael, que é uma pergunta interessante. Ele diz, de Nazaré pode sair alguma coisa boa de lá? Não é? Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Quer dizer, o termo nazareno aqui, ele carregava essa conotação de desprezo, porque Nazaré era insignificante no contexto político, histórico, social. Isaías 53 também descreve o nosso Senhor Jesus Cristo como o servo desprezado e o mais rejeitado entre os homens. A ideia, portanto, é que o Messias não surgiria num ambiente associado ao prestígio humano. Pelo contrário, o Messias estaria sempre associado à humilhação. Então, Mateus interpreta a ida a Nazaré como o cumprimento deste padrão do servo sofredor. E aqui nós encontramos uma crítica poderosa também à mentalidade contemporânea.
porque nós temos vivido uma época de reconhecimentos, famas, visibilidades, etc. O valor das pessoas quase sempre é medido por seus status, pelas suas influências, pela sua projeção pública, política, etc. Até mesmo no contexto religioso, como nós sabemos, a forte tentação das pessoas de associar a bênção pastoral à grandeza visível dos ministérios. As pessoas olham para as grandes igrejas e veem naqueles pastores, muitas vezes, o seu ícone ali de visibilidade, de publicidade, de reconhecimento, como se aquele pastor fosse maior do que outros pastores que estão por aí, trabalhando em cidades pequenas, em cidades muitas vezes desconhecidas. Nós tivemos esta semana uma reunião em que foi comentado que pelo menos 450 municípios mineiros ainda não têm a presença presbiteriana. Nós somos 853 municípios em Minas Gerais. Mais da metade não tem igrejas presbiterianas. Porque muitas das nossas cidades são cidades pequenas, que foram emancipadas, algumas delas há pouco tempo, inclusive, na tentativa política de aumentar a influência política de algumas regiões, mas isso fez com que nós tenhamos também cidades muito pequenas, sem muitos recursos, praticamente vilas que foram emancipadas, são pequenas cidades em Minas Gerais. Portanto, observe isto, veja o campo que está diante de nós. Contudo, muitos que se formam para pastores, muitos que buscam o ministério, sequer fazem qualquer tipo de menção a estarem nestas cidades e nestes lugares para levar o Evangelho. Muitos já estão associados, inclusive, a grandes igrejas. Muitos dos seminaristas dos nossos seminários estão associados a grandes igrejas, a grandes movimentos. Entram já em igrejas prontas, porque eles não têm e não refletem esse desafio de pensarem exatamente nas pessoas e no campo que Deus deseja alcançar, mas muitas delas estão muito mais preocupadas com a visibilidade, com o sucesso, com a estrutura, com o reconhecimento, com a estabilidade financeira, com o próprio sucesso, com a ideia de ser chamado de reverendo e outras coisas que refletem o caráter dos nossos corações pecaminosos. No entanto, meus irmãos, Deus leva Cristo para Nazaré, um lugar absolutamente obscuro, socialmente falando. O Salvador do mundo é levado para uma vila desprezada. O Evangelho aqui é muito interessante porque ele confronta esta lógica da autopromoção. Deus nos leva à humildade, Deus nos leva ao pó. Deus quer que nós pensemos exatamente através do pequeno, do oculto, do improvável. Quando nós olhamos, por exemplo, para a reforma da nossa igreja, e nós somos confrontados pelos altos custos que precisamos arcar, eu, em alguns momentos, pensei nisto. Alguns irmãos que, com seus corações gratos e confiantes a Deus, ofertam aqui valores. E os valores, obviamente, eles variam. Há crianças que colocam moedas de R$1, há irmãos que doam 10 vezes mais do que isso. Não importa. O que importa é o coração identificado com a causa de Cristo Jesus. Não há na igreja pequenos e grandes. Todos nós somos pequenos diante do Senhor. E todos nós devemos nos considerar improváveis. Calvino observa que Cristo quis assumir sobre si o desprezo do mundo desde o início, para que depois se contemplasse nele a humildade, exatamente como esta identificação profunda daquilo que caracterizou Cristo Jesus. Muitos cristãos hoje vivem frustrados, porque eles esperavam uma vida marcada por ascensão. As pessoas que pregam nas igrejas neopentecostais, que afirmam reconhecimentos, projeções, ascensões, Mateus está lembrando que o próprio Cristo percorreu o caminho da obscuridade. Ele ficou escondido por um tempo.
Deus, portanto, não mede o valor do nosso ministério, das nossas igrejas, pelos critérios que nós estabelecemos. Deus forma o rei na pedagogia da humildade. E este é o meu terceiro e último ponto. Deus nos forma na pedagogia da humildade. A ida para Nazaré, como eu disse, não é apenas um detalhe geográfico, mas isso estava como parte da formação de Cristo. Deus protege o seu filho, Deus molda Cristo dentro da história humana. Cristo crescerá em um ambiente simples, longe dos centros religiosos e políticos de Jerusalém. Isso revela algo profundo sobre o caráter do reino de Deus. É que o reino de Deus, ele não se estabelece inicialmente pela força institucional, mas pela presença silenciosa de Deus na história. Eu não sou um especialista em plantação de igrejas, mas tenho lido sobre questões relativas à revitalização de igrejas. E uma das características interessantes é que, geralmente, as igrejas que mais crescem e são mais estáveis do ponto de vista do seu evangelismo, são aquelas igrejas que começaram de maneira simples, com a presença de pessoas que começaram juntas, que se uniram, que de casa em casa iam promovendo o evangelismo e o discipulado, e depois disso elas foram crescendo, buscando um espaço próprio, e essas igrejas se mostraram sólidas. Muito diferente daquelas igrejas que constroem o seu templo e que colocam ali um grupo de pessoas. Estas igrejas não crescem, porque as pessoas que estão ali dentro daquele prédio, elas não se identificam nem um pouco com a história da igreja. Elas não passaram pelas crises, pelos problemas, pelas circunstâncias. Elas já receberam tudo pronto. Estas igrejas não trazem identificação no coração, mas aqueles irmãos que começaram pequenininho, que começaram de casa em casa, que sofreram, que perceberam as dificuldades, esta igreja haverá de prosperar. E é exatamente isto, ou este, que é o método de ensino de Cristo. Ele cresce entre trabalhadores comuns. Um carpinteiro, não era um grande empresário, não era alguém da elite religiosa, mas era um carpinteiro, um trabalhador comum. E essa realidade, ela mostra, meus irmãos, Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios 1, versículo 1, Deus que diz, capítulo 1, perdão, todo o capítulo 1, né, de 1 Coríntios, Paulo resume dizendo que Deus, ele escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Deus escolhe as coisas pequenas, as coisas que parecem ser, como eu disse, improváveis, para confundir aqueles que pensam conhecer a história. Eu penso, irmãos, que o Evangelho, ele desmonta o orgulho humano. Ele desmonta o orgulho humano. E por isso o Evangelho, ele é tão confrontador da natureza humana. E é por isso que muitos pregadores acabam sendo seduzidos para pregar a respeito da prosperidade e não do orgulho. Porque o orgulho, todos nós o temos. E quando nós somos feridos no nosso orgulho, a ira se levanta. Todos nós, qualquer um de nós aqui, que é ferido no orgulho, ou ferido naquilo que você mais valoriza na sua vida, você certamente apelará. Certamente você reagirá. Ninguém gosta de sofrer uma acusação diante do seu orgulho. Qualquer orgulhoso de si, em alguma área da sua vida, confrontará ou reagirá quando alguém o confrontar. E é por isso que o Evangelho nos despreza, o Evangelho nos humilha, o Evangelho mostra que nós somos nada na presença de Deus. E este Evangelho começou com Cristo. Nazaré, aqui, aponta para esta humildade no próprio Cristo. Lá em Hebreus, capítulo 2, o escritor afirma que Cristo participou plenamente da condição humana. Isso, obviamente, implica ou inclui o fato de que Cristo conheceu uma vida ordinária, comum, o trabalho simples, o cotidiano invisível, que muitos de nós, inclusive, contra o qual muitos nós murmuramos.
Quando você se levanta, você precisa ir para o seu trabalho, um trabalho simples. Você recebe um trabalho, o resultado do seu trabalho, um trabalho simples. O que você recebe, muitas vezes, não dá para você cobrir aquilo que seriam os seus sonhos, e muitas vezes você reclama disto. Cristo está passando por este momento. Cristo nasce numa carpintaria, na estrebaria, depois na carpintaria, cresce na carpintaria do seu pai, aprendendo a fazer cadeiras, mesas, bancos, de uma maneira simples, um trabalhador simples. E em tempos de crise, meus irmãos, essa vida de Cristo, oculta, obscura, escondida, que ninguém percebia, lá em Nazaré, uma cidade desprezada, uma vila, na verdade, desprezada, ela nos ensina que a dignidade do ser humano não depende da sua visibilidade pública, não depende daquilo que você tem, não depende da sua conta bancária, não depende da marca de roupa que você usa, não depende de quantas línguas você fala ou de quantos livros de teologia você leu, não depende de um diploma acadêmico, não depende de nada disso. Não depende de nada disso. A dignidade do ser humano, ela está presente exatamente no coração daqueles que, como José e como Cristo, foram obedientes ao Senhor. Repare que Cristo, ao ser obediente ao Pai, ele está espelhando o seu pai, José, o seu pai terreno. Como nós sabemos, um pai emprestado ali, o seu pai que o criou. José ensinou Cristo, desde o início, a ser humilde. José não reclamou com Maria e com o Messias, Cristo, a respeito da necessidade de ir a Nazaré. Ele foi obediente. Portanto, Cristo tinha em José o seu próprio exemplo. A casa de José ensinou Cristo a como viver em humildade. E a pergunta que eu farei agora é a pergunta óbvia. Quantos de nós pais temos ensinado aos nossos filhos o evangelho da humildade? O evangelho não da visibilidade pública, não da exposição midiática, mas o evangelho do cotidiano simples. O evangelho de pessoas que aceitam com alegria aquilo que Deus lhes dá. O evangelho que afirma que a fidelidade diante de Deus ela possui uma importância eterna, mesmo quando isto está invisível a nós e aos homens. E aqui, certamente, irmãos, há também uma dimensão para a igreja, uma dimensão eclesiológica. Porque a igreja quase sempre ela é tentada, como eu já falei anteriormente, a adotar estratégias pragmáticas de crescimentos, baseadas muitas vezes em espetáculos, shows, marketing, adaptação cultural excessiva, pessoas que agora têm reinterpretado a Bíblia, têm lido a Bíblia com os olhos das ciências modernas, lido a Bíblia com os olhos da sociologia moderna, tentando encaixar coisas que antes eram pecaminosas, mas que agora elas deixaram de ser, porque nós precisamos reinterpretar. Essa semana eu fiquei bastante triste, porque eu li e indicava, inclusive, um livro muito interessante, escrito por um autor chamado Sam Allberry, um pastor, e ele era um homossexual no passado, converteu-se ao Senhor, e foi pastor de uma igreja. Inclusive, ele, nesse livro, ele discutia sobre essas questões relacionadas à homossexualidade. Mas essa semana, o Gospel Collision, que é uma associação da qual alguns pastores do mundo inteiro, inclusive do Brasil, fazem parte, anunciou que ele foi desligado da sua igreja e desligado também da organização, porque ele assumiu publicamente, depois de alguns anos, um relacionamento com um homem. Então, e isso tem a ver exatamente com esta compreensão da reinterpretação da Escritura. Aqui em Belo Horizonte, nós temos a segunda igreja presbiteriana, que não é da IPB, isso é bom que se diga. A segunda igreja presbiteriana, ela se desviou da IPB, ela se desligou da IPB por causa do movimento progressista dos anos 60, 70, não me lembro exatamente quando, mas a associação da liderança da segunda igreja com os movimentos sociais progressistas fez com que a segunda igreja ela
saísse da IPB. O pastor que passou por lá, ele era um marxista e declaradamente progressista, então ele implantou na igreja filosofias progressistas, e essas filosofias destruíram a igreja. E hoje, se você for à segunda igreja, você vai ver ali, por exemplo, pastores homossexuais e outras distorções tais, né? Eu estive, inclusive, numa ocasião na Igreja Batista do Barro Preto, conversando com o pastor que está ali, e ele falando de maneira muito triste, né, de algumas igrejas do entorno da Igreja Batista do Barro Preto, que são igrejas que se entregaram a esse pragmatismo. Inclusive, um dos irmãos que estava ali me disse que ele frequentava uma outra igreja, né, mas que ele não conseguiu mais frequentar, e a gota d'água foi o dia em que ele chegou para participar do culto, e havia ali assentado no púlpito um pai de santo, juntamente com o pastor, para a celebração de um culto ecumênico, né? Isso acontece aqui em Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte. Então, nós estamos diante de uma cultura que não vê problemas em associar progressismo político ao evangelho, que não vê problemas em associar questões religiosas, secularismos, com o cristianismo. Hoje pela manhã, por exemplo, nosso irmão presbítero André, na boa exposição que fez do texto de Sofonias, nos mostrou sobre isso, o pecado de pessoas que adoram ao Senhor, mas ao mesmo tempo querem adorar também a Milcom. Pessoas que querem adorar a Deus, mas ao mesmo tempo adoram ideologias e sistemas que são contrários à Escritura. O que isso tem a ver com este texto de Mateus? Isso tem a ver, irmãos, com o fato de que a igreja que estava nascendo na pessoa de Cristo, nasce na obediência de um homem simples, um homem que não era escolarizado, que não tinha títulos acadêmicos, não era doutor em nada, um homem que não ocupou cargos políticos, um homem que estava longe das instituições religiosas, mas um homem que foi obediente ao Senhor. E eu quero novamente frisar isto. Muitos cristãos vivem períodos de anonimato, de simplicidade. Quantas das nossas igrejas têm irmãos que nem são notados? Mateus nos lembra que Deus está trabalhando nestes lugares. Deus usa aqueles que são muitas vezes desprezados pelo mundo. Nazaré não era um desperdício de tempo ali para Cristo, nem para José e nem para Maria. Era parte do plano redentivo do Senhor. E eu quero então concluir, exatamente juntando esses 3 pontos, de que Deus dirige o nosso caminho, Deus preserva a sua promessa, Deus forma pedagogicamente Cristo na humildade de todos nós, dizendo que Deus conduz a história, meus irmãos. Mateus 2, 19 e 23 encerra a narrativa mostrando que Deus continua conduzindo todas as coisas segundo a sua promessa. Veja, Herodes morre, José obedece, o Messias retorna, Nazaré se torna a morada do rei, nada disso está fora do controle da providência divina. Deus continua dirigindo o caminho daquela família, Deus continua preservando a promessa que ele havia feito, e Deus continua sustentando e mantendo firme o rei do universo. E essas verdades, irmãos, elas precisam estar presentes em nossos corações, porque elas estão presentes ao longo da história da vida do povo de Deus. O povo de Deus, por muitos momentos, nas guerras, nas tensões, nas dificuldades, passavam por ansiedades, passavam por prisões, por mortes, desafios políticos, desafios religiosos, teologias falsas. Quantas e quantas vezes os nossos apóstolos clamavam para que os presbíteros expulsassem do meio da igreja falsos mestres, ensinos perniciosos. Quantas e quantas vezes Paulo, Pedro, Tiago devem ter chorado em suas camas, em seus leitos ali, presos, muitas vezes, por causa do falso ensino que estava entrando nas igrejas. Paulo, inclusive, chega a dizer que o que mais trazia preocupação para ele era exatamente a saúde das igrejas. Não eram os problemas objetivos do ponto de vista materiais, mas o problema espiritual. E a gente vive exatamente numa época, sim,
em que muitas de nossas igrejas, elas procuram o pragmatismo exagerado, elas buscam o controle, elas acham que pode vencer os desafios, tentam inclusive governar a história, se envolvem muitas vezes inadequadamente com a política deste mundo. Nós devemos, meus irmãos, lembrar que o Evangelho ele nos convoca para descansarmos no Senhor e na sua promessa. Deus governa a história, mesmo quando o seu caminho parece obscuro, mesmo quando ninguém está observando você, mesmo quando ninguém te valoriza, mesmo quando o seu nome não é citado à frente da igreja, Deus está cuidando de você. Você não precisa ter visibilidade, não precisa aparecer, não precisa falar mais alto do que os outros, não precisa ganhar no grito, não precisa nada disso. Você continua sendo filho de Deus, você continua sendo importante para o corpo de Cristo, mesmo na obscuridade, mesmo no seu cantinho, mesmo no seu silêncio, mesmo no seu jeitinho manso. Mesmo quando o nosso futuro é incerto, quando você olha para frente e você não vê muitas saídas, lembrando novamente Spurgeon, às vezes você olha para frente e você vê apenas uma curva escura. E quem viaja aqui, quem gosta de viajar e dirigir, como eu gosto muito de dirigir e viajar, na estrada, você entra ali à noite, não é? E às vezes, dependendo da noite, ela está mais escura mesmo, a lua muitas vezes encoberta, então aquela bastante escura, e você olha e você não vê absolutamente nada, você bate o farol e vê uma curva. E essa curva você não vê nada que está do lado de lá, é uma curva escura. Pode ter um caminhão parado ali, pode ter um animal atravessando, pode vir um carro no sentido contrário, nós nunca sabemos. Nós sempre estamos diante desta incerteza. Mas lembre-se, Deus está dirigindo a história, mesmo quando você olha para frente e vê apenas esta curva escura. Deus está dirigindo a história, mesmo quando Nazaré te parece pequena demais. Pequena demais. Eu recebi um convite recentemente e aceitei o convite para falar numa determinada igreja, mas o pastor depois ele cancelou o convite. E a justificativa dele é que haveria poucas pessoas na igreja. Eu disse, olha, mas se tiver uma pessoa, eu bato um papo com ela, né, dialogo com ela, não precisa ter muitas pessoas. E eu achei interessante aquilo, porque qual seria o objetivo, não é, de uma igreja? Tendo muitas ou poucas, Nazaré era desprezada, era pequena. Talvez você pense que a sua igreja é pequena demais. Há pastores que talvez pensem que as igrejas que eles pastoreiam são pequenas demais. Há pessoas que chegam muitas vezes para o pastor e dizem, não, você tinha que estar numa igreja maior, numa igreja grande, uma igreja assim, assado. Meus irmãos, nós não devemos pensar nessas coisas. Nazaré era pequena demais para Cristo. Cristo é o rei do universo. Mas Nazaré foi o lugar onde Deus operou o coração de José para a obediência e forjou a humildade de Cristo Jesus. Muitas vezes nós desprezamos os pequenos começos. Muitas vezes nós desprezamos as pequenas coisas. Mas não façamos isto. Lembremos-nos de que Deus, ele não se importa com a quantidade. Ele se importa com a qualidade. Aquela viúva pobre deu tudo o que ela tinha. E foi ela quem foi louvada pelo Senhor. O que Deus requer de nós é que nós sejamos bons despenseiros de sua palavra. O que Deus requer de nós é que nós sejamos fiéis. Deus não requer de você outra coisa. Deus requer de você fidelidade. Que Ele, portanto, irmãos amados, nos abençoe para que nós cresçamos em humildade na presença dEle. E como disse aquele nosso irmão no passado, que Ele cresça e que nós diminuamos. Que Cristo seja visível em nós, por meio desta humildade e desta obediência à sua voz. Quando o anjo do Senhor nos falar, que é a palavra de Deus, ouçamos e obedeçamos, com gratidão, com reverência e santo temor. Que Ele então nos abençoe em nome de Jesus. Nós vamos cantar, irmãos, de pé, o hino 49, um hino que também nos fala que não é dos fortes a vitória, não é dos que correm melhor,
mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Não é dos fortes, mas dos obedientes, dos fiéis. Então cantemos isto, pensando exatamente na maneira como nós também reconhecemos a nossa obediência, o grau de obediência de nossa vida a Cristo. Fiquemos de pé e cantemos com alegria o hino 49. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Reino supremo guiando com seu imenso poder, todos avantes, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas os fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas os fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro, que me permitas lutar, sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas os fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque de fato não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Ó Deus, retira de nós qualquer tipo de autopromoção, de autojustiça, de autonomia, e dá-nos, ó Deus, um coração sempre submisso a Ti. Um coração que Te ame mais do que todas as coisas. Um coração que não adore o Senhor e também a Milcom, mas um coração exclusivamente devotado a Ti. Dá-nos, ó Deus, um coração igual ao Teu. Um coração, ó Deus, que está firmado na obediência. Naquela obediência de Teu Filho Jesus, que mesmo sendo Deus, não quis, por usurpação, ser como Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo. Tornou-se servo. Servo obediente. Obediente a tal ponto de passar por todos os dramas humanos. Ir à cruz. Entregar-se voluntariamente para nos salvar dos nossos pecados. Então que Tu também, ó Deus, faça de cada um de nós servos humildes, servos, ó Deus, que não se importem com a grandeza deste mundo, mas, ó Deus, que os nossos corações estejam firmados naquelas pequenas coisas que o Senhor nos dá todos os dias, nos pequenos começos, nas pequenas origens, e que assim nós possamos ver a boa mão do Senhor nos guiando em cada detalhe de nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós a luz do Teu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos dê a paz. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ternas consolações do Espírito Santo
sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Podem se assentar. Eu quero inicialmente agradecer a presença dos nossos visitantes, ali ao lado do Caio. Qual o seu nome? Kaique? Já veio aqui, Kaique? Já? Obrigado, viu, pela sua presença novamente. Deus te abençoe. Muito bom ter você aqui conosco. Os demais que estão aqui já não são visitantes, né? Também assim, já conhecemos bem. O Gabriel, que já tem vindo, né? Nós já não o consideramos mais um visitante. A Manuele também, está ali atrás. Então, obrigado, né, por vocês estarem aqui. Deus continue abençoando vocês. Irmãos, nós temos alguns poucos avisos, né? O primeiro deles é com relação oportunidade de indicar. Pastor, eu preciso indicar todos os nomes? Não, se você tiver um nome apenas, indique um nome apenas. Por isso que é até, né? Não precisa você encher a cédulazinha de indicação. Se você tiver os 6 nomes, ou os 4, né, para os diáconos, ótimo, faça isso, não tem nenhum problema. Mas não há nenhuma obrigatoriedade de você fazer isso, nem quanto à indicação, nem quanto ao número de irmãos, né? É sempre bom, meus irmãos, a gente se lembrar, né, dos princípios bíblicos para as indicações. Recentemente nós fizemos alguns estudos sobre isso, nós entendemos que a igreja já está instruída, né, com relação a todo esse processo, porque nós temos passado por eleições periodicamente, né, em razão dos vencimentos. Então é muito importante que os irmãos estejam atentos, né, a essas questões, especialmente ao padrão bíblico, né, no caso dos presbíteros, que sejam aptos para ensinar, que sejam hospitaleiros, amigos do bem, né, que não sejam pessoas contenciosas, né, gente que gosta de brigar, de levantar polêmica, que sejam pessoas que cuidem bem das suas casas, né, então, se casado, que tenham uma família ajustada, né. Então, essas questões todas que os irmãos conhecem. Quanto aos diáconos, a instrução é de que eles sejam experimentados, né, para que também possam vir a ser aprovados. O que significa essa experiência? Observar aqueles irmãos que já têm atuado na igreja, que já têm participado na igreja, que têm ajudado, né, de alguma maneira. Então, não vá pela simpatia, pela amizade, pelo carisma, né? Tem muita gente, os irmãos aqui de uma geração mais antiga se lembram, né, nós tivemos um presidente que foi eleito, né, que era um cara extremamente carismático, né, bonitão, todo carismático, e depois confiscou a poupança de todo mundo, né, foi envolvido com desvio de dinheiro. Então, não vá pelo carisma, né? O fato do cara ser bonitão não quer dizer nada, ele só é bonitão. Não quer dizer que ele seja um bom crente. Aliás, vale um conselho para as moças, né, que querem namorar, não vá só pela boniteza, né? Porque o cara pode ser bonitão, mas pode ser um cafajeste. Então, muito cuidado, né? Também não precisa escolher um feio demais, porque senão você vai, né,
Mas não é isso que define, né, a qualidade. Eu estou brincando aqui, mas, de certa forma, é sério, né? Não valorizem aquilo que a Bíblia não valoriza. A Bíblia não valoriza essas questões de amizade, se o cara é gente boa, se não é. Não, a Bíblia ela é muito específica, né, com relação às qualificações, então nós precisamos observar isso, né? Ele é apto para ensinar, cuida da sua família, ele dá um bom exemplo, né, ele é uma pessoa responsável com as coisas da igreja. Então, esse deve ser o nosso foco principal, né, quando os irmãos forem indicar. Então, façam isso, nós temos até o próximo domingo, mas aproveite que você já está aqui, né, se você já tiver na sua cabeça, tiver orado e já tiver convicção da indicação, faça isso, se não, pode fazer aí durante a semana também, ok? Um outro aviso, irmãos, é com relação ao nosso irmão presbítero Tiago. Ele, ontem, né, os irmãos estiveram aqui e fizeram um trabalho aí com relação aos bancos, mas o Tiago ele tem um problema crônico no joelho, né? Os irmãos sabem disso, já passou por cirurgias, etc. E ele não ficou bem. Inclusive, ontem, ele já estava manquitolando, né, estava já um pouco inchado, e ele nos comunicou, né, que ele não viria hoje exatamente pela dificuldade até para dirigir, né, por conta do movimento do joelho. Então, peço aos irmãos, né, além de justificar a ausência dele também, peço aos irmãos que orem por ele, né, para que Deus possa restabelecer a saúde, cuidando, né, dele aí nesse processo de tratamento aí dos seus joelhos, né? O joelho é muito importante. O seu Josué, nós estivemos lá visitando, ele não está aqui agora não, né? Tá não. E ele até brincou, ele falou assim, pastor, daqui para cima eu estou novinho. Mas o problema é o joelho, né? A perna e tal. Então, realmente, ele sente muito isso, né? E, aliás, falando de seu Josué, dia 19, sem ser essa terça, na outra, nós teremos aquele trabalho da terceira idade lá na casa dele. E o irmão Josué, é até bom ele não estar aqui, porque eu posso abrir um pouco mais para os irmãos, né, para não constrangê-lo. Mas ele tem passado dias assim, muito tristes, né, por conta da perda da sua esposa, 71 anos de casamento, e que 70 dias, né, senhor Edson, que ele contou lá para nós. Eu falei, que nada, rapaz, o senhor vai passar de 100 tranquilo aí, né? Aí foi a hora que ele falou, não, daqui para cima eu estou bonzinho, pastor, o problema... Eu falei, não, então tá bom demais, né? Então seria muito bom se os irmãos pudessem fazer o esforço. Hoje eu até falei com a Tamara, né, a neta dele, falei, olha, nós estamos... a igreja costuma apoiar bem. Então eu queria muito que os irmãos, assim, né... claro que todas as casas são importantes, mas no caso dele, por estar passando por esse momento específico, então eu gostaria que os irmãos colocassem na agenda e, né, apoiássemos esse trabalho lá. Na terça-feira, dia 19h30, tá? Já está no boletim, mas eu vou reforçar também. Então, se os irmãos puderem participar, ele vai ficar muito feliz. E também, se os irmãos puderem visitá-lo, né, estiver passando por ali, ele sempre está lá. Então, só você puxar o portão, ele vai estar sentadinho lá, entra, bate um papo, faz uma oração com ele. Lá é tranquilo, né? E porque realmente, né, 95 anos e tendo vivido 71 anos com a sua esposa, né, e agora sozinho, ele sente um pouquinho ali, né? Um pouquinho porque eu estou sendo generoso, mas eu falo com ele que eu não consigo nem medir a dor. Não dá para dimensionar, né? Porque é muito tempo, né? Não só de casamento, mas de vida, né? Como é que você conversa com uma pessoa de 95 anos achando que... o tanto que ele já viveu, né? E aí ele mostra as fotos, ele conheceu a dona Delisete com 9 anos de idade, né? Então, assim, é uma história maravilhosa. Então, vamos, né, nos esforçar para orar por ele e também apoiá-lo nesses momentos. Meus irmãos, também eu queria falar um pouquinho sobre a reforma, né? A finalização da reforma. Eu sei que tem muitos irmãos que estão preocupados, angustiados, alguns até já sugeriram, né, para a gente subir. Não, já dá para subir e tal, passa ali pela lateral, né? Mas eu queria, assim, mais uma vez, né, pedir aos irmãos paciência no processo, né? Alguns estão realmente ansiosos e a gente compreende, o conselho compreende, é claro, mas nos falta nesse momento, né, porque alguns irmãos falam, mas o que está faltando, né? Então, o que está faltando mesmo é o recurso financeiro, né? É o dinheiro para a gente finalizar, porque agora é uma parte cara, que é a parte da colocação dos vidros, né?
Ah, mas vamos subir sem vidro mesmo. Não dá, porque nós temos 2 ambientes perigosíssimos, né? Um deles é a galeria. Porque a galeria, ela, sem o paracorpo lá, né? Sem os vidros que dão a sustentação, ali qualquer pessoa pode cair dali, né? Ah, mas vão proibir, vão deixar só o pessoal do som. Deus me livre, Alonso, do jeito que ele é um dos primeiros a cair lá de cima, né? Então, vamos com calma, né? As curvas lá também, cuidado, né? As crianças, os idosos. Então está faltando os vidros, né? Os vidros, e não é barato, né? Isso aí está na casa dos R$30 mil, né? Arredondando ali. E nós temos não só o custo desses 30 mil, mas temos também os custos que já foram assumidos, né? Então, o irmão Emerson está fazendo aquela ginástica, né, de cada dia ele vai destinando ali um recurso para uma saída, né, porque, de fato, é uma construção muito cara, não é? A gente já pagou bastante coisa aí, né, como eu já falei com os irmãos algumas vezes, as coisas se encareceram muito, né, então, paciência, tá bom? Nós estamos nos esforçando o máximo possível para que, o mais rapidamente possível. Mas, irmãos, nós já ficamos aqui esse tempão todo, né? Esse tempão todo. Então, ficar mais um pouquinho não vai matar ninguém, não vai doer em nada, né? Nós estamos bem aqui, estamos felizes. E quando voltarmos, certamente Deus vai nos abençoar, né? Lá em cima também. Tá bom? Então, chá de bebê? Do Matias. Me lembra aí, por favor. Dia 30, às 18 horas. Tá bom. O endereço é lá lá no frente do seu pai ali, né? Beleza. Como é que é a rua lá, Ronaldo? Sua rua? Sinaleiro. E já tem um sinaleiro, já colocar um farol lá que ninguém vai errar, né? Beleza. Então, chá de fralda, né? Chá de fraldas do Matias. A Jéssica ainda não usa fralda, né? É só do Matias. O Matias, dia 30 de maio, às 18 horas, que é no salão, né? Os irmãos aqui já conhecem, porque já foram lá, já participaram. Fica bem em frente à casa do nosso irmão Ronaldo, né? Rua Sinaleiro, bem em frente assim. Então, nós vamos fazer lá esse trabalho também. Fala, irmã Neuza. Aqui, né? Ok. Ok. 15 horas. Irmã Sirlene também, ela teve uma fratura no pé, e ela está impossibilitada, né? O médico proibiu dela fazer movimentos bruscos, né? Para não agravar. Então, foi até boa a senhora falar que eu me lembrei disso também. Vamos orar por ela, né? Também. Sim. Deixa eu só terminar aqui, dona Sirlene, que aí eu te... Então, já que ela teve essa torção, é muito importante também que as irmãs da SAF, né, possam participar quarta-feira às 15 horas. Projeto Semente? Que horas? Terça? Sexta? Sexta-feira, 7h30, aqui na igreja. Né? Projeto Semente é um projeto da UPA, que discute, né, questões. Nesse ano, eles estão discutindo as questões relacionadas ao criacionismo, né, as doutrinas, as teorias, né, a respeito do criacionismo bíblico. Então, os adolescentes obrigatoriamente, e outros que queiram se interessar também pelo assunto, né, podem participar com os nossos adolescentes. Mais alguma coisinha, né? Não, né? Falei tudo, né? Ok, meus irmãos. Então, eu vou estar ali à porta com o irmão Renato para a gente cumprimentá-los, né? Desejando a todos uma ótima noite. Que Deus os abençoe e os guarde.